papo que a gente vai ter hoje é sobre quais os limites do namoro cristão. Existe ou não limite para quando a gente está namorando? Olá, meus queridos, meu nome é David e aqui nesse canal a gente trata de tudo que é relacionamento pré-casamento, noivado, namoro, inclusive o tempo da solteirice. Então fique conosco que hoje você vai ter dicas valiosas, tá bom, pessoal? Mas antes de continuarmos, deixa aquele like esperto, se inscreve no canal para você continuar ajudando o nosso trabalho a se expandir cada vez mais e o YouTube recomendar para outras pessoas. Valeu? O namoro é um período maravilhoso, não é verdade? São muitas atrações, gestos de amor, alegria, carinho, beleza. Mas chega um certo momento em que todas essas coisas já não nos satisfazem mais. E o corpo, ele pede mais, mais, mais. E sabendo que o corpo pede mais, a gente sabe qual é o próximo passo, não é verdade? Quando os corpos querem o quê? Ó, ó. Sabe o que isso significa, né? E aí, a gente pode ou não pode avançar para esse próximo passo? A questão não é se a gente pode ou não pode. Porque se a gente trata dessa maneira, se torna algo mais atrativo ainda. Porque venhamos e convenhamos, tudo aquilo que nos é proibido, traz o que pra gente? Curiosidade. Então, pessoal, é aquela história, né? O proibido é mais gostoso. Lembrando da história de Adão e Eva, né? Quando o fruto que era proibido foi dito que não podia, porque não podia. E o que aconteceu? A gente já sabe, né, o final dessa história. Não leve como se pode ou se não pode. Né? Viver em santidade não significa que você tem que abrir uma cartilha de regras para poder seguir. Não é isso que Jesus nos ensinou. Viver em santidade significa ter esse estilo de vida. A Bíblia não nos dá detalhes do que devemos e do que não devemos fazer. Inclusive, namorar é uma delas. Mas ela é repleta de texto nos alertando sobre os cuidados na área sexual. Fornicação, lascívia, concupiscência da carne, são essas palavras super esquisitas que estão ligadas às exortações na Bíblia. São sempre utilizadas quando se fala de imoralidade sexual. Fornicação é a palavra bíblica para pessoas solteiras que se relacionam antes do casamento. Lascívia é quando o casal se relaciona sexualmente sem que haja penetração, mas um acaba excitando ao outro. Concupiscência da carne são desejos e impulsos sexuais fora de controle, que nos levam a pecar. Vamos incluir mais uma palavrinha aí, que também não é tão comum, mas que alguns já sabem o significado? Adultério, que significa olhar com cobiça, desejo para uma pessoa que não é o seu cônjuge, desejando isso em seu coração. Tá bom, eu já sei que essas palavras estão ligadas à área sexual e o significado delas. Mas e qual é o limite do namoro cristão, hein? Quero deixar então para vocês um texto agora. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Vou pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém, irmãos? Então, quando a gente trata desses assuntos relacionados à imoralidade sexual, a gente não pode brincar. A gente deve sempre fugir. Você se lembra da história de José? José foi tentado a se deitar com uma mulher que não era dele, a mulher do seu patrão, várias vezes. E você acha que ele ficava como: Senhor, me ajuda a resistir a essa mulher. Senhor, me ajuda a não me deitar com ela. Senhor, me ajuda. Não! Quando se trata de imoralidade sexual, não é para resistir, é para você fugir. A palavra foi bem clara. Aqui que a gente acabou de ler em Coríntios, 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual, pois o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você quer uma dica para saber como lidar com a imoralidade sexual? Corra dela. Não brinque com a imoralidade sexual. E assim, dessa maneira, o seu relacionamento, para você que já está namorando, está noivado, você terá um relacionamento sólido e maduro, longe de situações de risco, e não haverá espaços para a tentação. Então, meus queridos, essa foi a dica de hoje. Vou deixar aqui no final do vídeo uma indicação de outro vídeo que vai falar sobre o casamento judaico, uma referência do que é um casamento para nós. Se você quer ter um casamento abençoado, com orientação bíblica, assista esse vídeo que lá tem passo a passo do casamento que agrade ao Senhor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima. Fui!